Olá pessoal, hoje, domingo 8 de setembro de 2024, Cláudio Chaves passando aqui rapidinho para fazer a nossa crônica dominical, um comentário, uma pequena análise dos fatos que foram destaques durante a semana. Muito bem, essa semana não foi diferente da anterior, né? O que não faltou foi assunto bombástico, né? Tivemos aí a continuação, infelizmente, dos incêndios em todo o Brasil, né? Algumas pessoas sendo presas, investigações continuando, a luta dos brigadistas, das autoridades, enfim, a demissão do ministro da Cidadania, dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, sob fortes acusações de assédio moral e assédio sexual, desfile de 7 de setembro e manifestações na Paulista e em vários outros lugares do Brasil, outras capitais, pedindo ou exigindo, né, o afastamento, o impedimento do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em defesa dos presos, né, exigindo anistia para as presas e presos dos atos de 8 de janeiro de 2023 e em defesa de Elon Musk. Em Laranjal do Jari, um fim de semana triste, né, porque tivemos mais um acidente com vítimas fatais na BR-156, com 2 mortes. E fica aqui o registro dos nossos sentimentos, né, os nossos pêsames às famílias, né, dos 2 irmãos que infelizmente vieram a falecer numa colisão de veículos na BR-156 na última sexta-feira, dia 6 de setembro. Muito bem, como destaque da semana, eu gostaria de comentar, evidentemente ao longo da semana, como eu costumo fazer. Essa semana eu não fiz por conta dessa gripe, né? Mas vou continuar comentando aí os fatos da semana. Mas hoje, né, na crônica de hoje, eu gostaria de comentar as manifestações da Paulista, né, contra Alexandre de Moraes, né, e a favor de Elon Musk, a favor dos condenados, dos presos, das presas do 8 de janeiro de 2023. Não? É interessante observar a narrativa das pessoas que falam de ignorância. E desde que isso começou, lá por 2016, eu tenho sempre partido da premissa de que essas pessoas têm lá as suas frustrações, têm as suas queixas, os seus recalques com a democracia, com o liberalismo, com essa proposta de sociedade baseada no humanismo e etc. e tal, mas ignorante, né, elas não são. É mais fácil você encontrar um jabuti que suba em árvores do que pessoas ignorantes nesse meio, nesse grupo, não é? Vejam, não há como alegar ignorância porque não há nenhuma sofisticação, né, no discurso, né? Não há o que possa ali iludir ninguém, né? Nunca houve, porque nunca houve essa capacidade de quem elabora o discurso, né, no caso do ex-presidente, e nunca houve também o empenho, a necessidade, porque a disposição das pessoas, né, em seguir os discursos vazios, né, as bobagens que ele sempre falou, né, sempre foi muito, muito automática, muito espontânea. Então não há necessidade de muito esforço para convencer ninguém. E
Eu sei que existem pessoas, inclusive pessoas muito próximas, amigos, amigas minhas, não é? Que militam nesse campo, não é? E algumas até se sentem muito ofendidas, profundamente ofendidas com os meus comentários a esse respeito. O que eu tenho a dizer a essas pessoas é que, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista jurídico, existem alguns crimes, as autoridades têm investigado, têm processado, etc. Isso aí não é comigo. Mas do ponto de vista filosófico, político, digamos assim, o que eu tenho a dizer a essas pessoas é que em nenhum momento eu as criminalizei. E nem farei isso, porque o que elas estão fazendo é o mesmo que eu faço, né? Defendendo os seus posicionamentos, os seus pontos de vistas, né? A minha crítica ela é mais direcionada não necessariamente a essas pessoas, mas aquelas que tentam qualificá-las como ignorantes e como ingênuas, não é? Então, há uma analogia que circula por aí, que há muito tempo o pessoal fala, de se referir a essas pessoas como gado. É uma analogia, uma comparação pejorativa? Mas ela não deixa de ser muito assertiva, não é? E por que muito assertiva? Porque realmente, né, o gado é que o boiadeiro lá, o fazendeiro, sei lá, o vaqueiro que é responsável, toca o berrante, um toque e todos seguem sem questionamento. E é exatamente assim que essas pessoas se comportam. Não há uma autocrítica, não há uma crítica, não há uma preocupação em fundamentação. E vejam só, né, o pessoal, os outros grupos, não só o grupo dos chamados progressistas, pessoal de esquerda, mas também os liberais, a direita e tal, normalmente essas pessoas têm posicionamentos, obviamente têm bandeiras, têm pautas. Aí quando se pergunta no que essas pessoas fundamentam o seu pensamento, as suas pautas, elas vão citar, né, um Adam Smith, um Karl Marx, Margaret Thatcher, um Foucault, Antônio Gramsci, um Paulo Freire, né, Simone de Beauvoir, quem mais? Um Paul Sartre, né, Milton Friedman, e tantos outros teóricos, né? Um Engels, enfim, vários pesquisadores, várias pesquisadoras, né? Charles Darwin, enfim. E daí vai. Aí quando você pergunta para essas pessoas que vão para Paulista pedir o afastamento do Alexandre de Moraes, chamá-lo de ditador e tal, qual é o teórico que elas baseiam as suas pautas? É o ex-presidente da República. Qual foi o livro que ele escreveu? Qual foi o artigo? Qual foi o texto? Como é que essa figura surge no Brasil? Nós temos um ambiente ali em 2016, né? Cria-se todo um clima favorável, né? Pelas circunstâncias políticas, etc. Tal, que já vem lá desde 2015, quando o Aécio perde a eleição e não reconhece o resultado e começa a contestar. Vem o afastamento da Dilma, Michel Temer assume, essa história não é conhecida. E nesse ambiente surge, né, a figura oportunista do ex-presidente. E quais são as pautas, né, que ele defende? Veja, nós temos ali quase 15 milhões de desempregados, nós temos uma inflação galopante, nós temos problemas sérios de violência, a questão do narcotráfico, as milícias, a educação, né, com retrocesso, o problema do novo ensino médio, todas essas questões na pauta, na ordem do dia. E o que é que o candidato apresenta para resolver esses problemas? Ele diz que o Brasil precisa de um presidente que deixe para trás o comunismo, que governe sem viés ideológico, que tenha Deus no coração. O que isso tem a ver com economia? O que isso tem a ver com segurança pública, com educação, com saúde? Aí ele coloca lá, conhecereis a verdade vos libertará. Mas libertar de quê? Que verdade?
O que isso tem a ver? Então são coisas extremamente vazias. Por aí você já percebe que essas pessoas estão dispostas a seguir qualquer coisa que não faça o menor sentido. Deus, pátria, família, liberdade. Sim, mas o que isso tem a ver com democracia? O que isso tem a ver com economia? O que isso tem a ver com gerar emprego? O que tem a ver com previdência, com aposentadoria, com a fome, com combate à fome, com a miséria, com combate à violência, ao crime organizado? Absolutamente nada. Essas pessoas não queriam saber disso, não é? Então elas nunca foram enganadas. E aí quais são as grandes novidades, né, que ele traz para o debate político? Porque nós temos que combater a doutrinação comunista, né? Nós temos que combater Paulo Freire. Paulo Freire é simplesmente o maior educador que nós temos no país, maior referência, maior filósofo, né, que nós temos, nossa maior referência. Então como é que você vai colocar como proposta, né, execrar, combater um intelectual, um cientista das ciências humanas do país, um patrono da educação do seu país? Né? Porque a gente tem que combater o kit gay, a distribuição de cartilhas para erotizar crianças. Todas as pessoas, até os postes, sabem que isso nunca existiu, nunca houve. Mais uma vez eu falo, essas pessoas não são ignorantes, elas sabiam que isso era mentira, mas elas embarcaram. Depois, não, porque as Forças Armadas, eu tenho as Forças Armadas é que garantem a democracia, etc e tal. Mentira, todo mundo sabe que não é assim, né? E aí, vamos lá. Daí o governo assume, o problema era o PT, né? Tinha que tirar o PT do poder, tira-se o PT do poder. Mas aí continuam as manifestações, as motociatas, as passeatas na Paulista, agora contra a oposição. Mas o governo não faz manifestação contra a oposição. Quem faz manifestação é a oposição. Agora sim, né? A oposição, ele está do lado da oposição, estão lá fazendo manifestação. Sim, mas ninguém vê o governo atual convocando seus apoiadores para fazer manifestação contra a oposição. Porque a oposição não quer aprovar a reforma tributária, porque a oposição não quer aprovar um novo salário mínimo, porque a oposição não quer aprovar o novo Minha Casa Minha Vida. Enfim, não tem essa questão de protestar contra a oposição. Mas durante todo o governo, eles passaram fazendo essas manifestações. Ora era contra o kit gay, ora contra a doutrinação comunista, ora era contra a plantação de maconha nas universidades, era a caixa preta do BNDES, era a questão de balbúrdia nas universidades, era banheiro unissex. Então tudo fantasia. Nada disso foi provado em nenhum momento. E essas pessoas continuaram lá. Mas o ponto mais interessante que eu acho desse momento, dessa semana na Paulista, e já das anteriores também, das últimas manifestações, é que o próprio ex-presidente, o próprio Silas Malafraude, que durante todo esse tempo disseram que eram as Forças Armadas que garantiam a democracia, a liberdade, não é? E que as pessoas viviam pedindo intervenção militar, Forças Armadas, eles simplesmente disseram que eram para as pessoas não falarem Forças Armadas, não pedir intervenção militar, não levar faixa, e rapidamente elas obedeceram. Então a gente percebe claramente que essas pessoas não são ignorantes, elas sabem o que estão fazendo, né? Então agora a questão é o Senado, né? O Senado que é o responsável, não são mais as Forças Armadas. Mas se amanhã ele disser que são os marcianos, vamos fazer uma passeata na Paulista, né, para pedir que os marcianos garantam a democracia, garantam a nossa liberdade, porque as Forças Armadas não vão garantir, porque o Senado não vai garantir, agora são os marcianos. Essas pessoas irão da mesma forma, né? Então não se trata de ignorância. Elas simplesmente decidiram, não é, que vão se basear nessas fantasias e que vão seguir, não é, o que ele disser, o que ele determinar. E o que ele quer? Ele quer simplesmente
ganhar tempo, né, evitar a própria prisão, né, e aproveitar os seus momentos de fama, coisa que ele nunca esperou chegar tão longe. Não? Então, é basicamente isso daí apenas para reforçar mais uma vez, né, a minha refutação a essa tese tão defendida, né, pelo campo progressista de que essas pessoas são ignorantes. Elas não têm nada de ignorantes, elas simplesmente recusam a proposta do Estado democrático, a proposta liberal, e elas querem uma outra proposta, né? A proposta defendida pelo ex-presidente, de totalitarismo, contra a diversidade, contra a inclusão, contra a diversidade religiosa, contra a diversidade de gênero, né? Contra a diversidade cultural. Então, é basicamente isso. Mas fica aí, então, a reflexão. Você pode comentar, pode discordar, evidentemente, pode curtir, discutir, mas não deixe de discutir.